Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e estamos hoje em mais um episódio do nosso Pausa Cast, o nosso podcast para você dar uma pausa para cuidar da sua saúde. E hoje a gente está no especial Outubro Rosa e eu trouxe duas convidadas muito especiais para estar aqui nesse bate-papo com a gente. A Roberta Balheiro e a Lúcia Magalhães. Gente, bom, para vocês que ainda não conhecem elas, as duas também tiveram câncer de mama. E a gente fez todo o nosso tratamento ali muito, mais ou menos na mesma época. Então eu quis trazê-las porque cada uma foi descoberto o tumor de uma maneira, de um jeito. E como é importante a gente ter essa diversidade, né? A gente entender tudo isso. Bem-vinda, Rô. Obrigada. Conta um pouquinho sobre você, quantos anos que você tá. Hoje eu tô com 45, sou do Rio, vim para Campinas tem 21 anos. Quando eu casei, vim pra cá, tenho 2 filhos lindos, uma menina de 17, uma menina... Já? Tá fazendo vestibular esse ano. Ai, meu Deus. E uma menina de 13, fez 13 agora. Que delícia. E tamo aí, na luta. Tamo firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. E você, Lu, tá com quantos anos? Como é que é? Eu tô com 52. Moro em Campinas também já tem quase 21 anos. Eu mudei pra cá. Você é da onde? Eu sou de São Paulo, sou paulistana. Mudei pra Campinas em 2004, logo depois que meu filho nasceu. Meu filho tá com 19 anos, fazendo medicina. Já o Vitor, um querido. Fazendo medicina também. E graças a Deus, gosto muito de estar aqui na cidade. Graças a Deus a gente tem maravilhosos médicos, incluindo a Flávia. E graças a Deus também muito bem de saúde hoje em dia. Amém, amém. A Lúcia também é minha paciente, né? Isso, cuido lá também. Querida. E vamos contar um pouquinho, meninas. Vamos começar pela Rô. Rô, como é que foi? Quando que você descobriu? Quantos anos que você tinha? Você descobriu num exame? Como que foi tudo isso? Na verdade, assim, eu tinha 37 para 38, eu comecei a sentir um pequeno nódulo na mama, mas eu já tinha uns cistos que eu acompanhava há um tempo e sempre eram cistos normais, sem nada grave. E você sempre tinha rotina de fazer o autoexame? Sim. E aí eu percebi um cisto mais próximo ao mamilo. Até então achei que fosse um cisto como os outros, né? E aí eu tinha uma mama muito grande e eu tinha muita vontade de fazer redução de mama, né? E aí eu procurei um mastologista que me pediu, eu já fazia acompanhamento com mamografia e nunca deu nada. E eu fiz esse exame para cirurgia, ultrassom, apareceu um pequeno cisto, mas nada assim, não tinha uma definição, sabe? Não, pode fazer tal, a redução de mama, a plástica, eu fiz, né? As crianças tinham quantos anos? Eles tinham, a Juju acho que tinha 5 e o Uri tinha, acho que 9. Tá. Quando eu fiz a redução. Tá. E aí, acho que ele tinha 9 para 10. E aí, passou um tempo, o médico plástico falou que ia tirar esse cisto. E durante a cirurgia ele viu que estava muito próximo ao mamilo, ele resolveu não mexer e depois falou que ia mexer mais para frente. E acho que quando tirou essa massa mamária, ele começou a evidenciar. E aí começou a crescer, estava um tamanho muito grande, começou a doer. Até então eu não sentia dor, não sentia nada. E quanto tempo da cirurgia foi isso? Foi uns 6 meses, assim, que ele ficou num tamanho, que aí até meu marido na época falou, procura um médico, não tá legal, não tá normal. Aí eu fui no meu mastologista na época, e aí ele disse, parece brincadeira, mas ele disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava fantasiando. Gente, olha isso. Que aquilo era uma cicatriz da cirurgia.
E de tanto eu insistir, ele falou, então vamos fazer uma ressonância para tirar isso da sua cabeça, que você tá ficando neurótica. E aí eu falei, tudo bem. Eu prefiro ser neurótica, mas vamos tirar isso, né? E aí eu fui fazer a ressonância. E é estranho, né? Nossa, quando eu sentia o nódulo, eu sim. achei que eu tinha na minha cabeça que era Sim, alguma coisa estranha. A gente sabe que tem alguma coisa É diferente, uma coisa né? esquisita. E aí eu fiz a ressonância e quando eu peguei o resultado da ressonância era BIRAT 5. Então, assim, não tinha mais o que discutir. Aí eu fui até ele, só que nesse meio tempo eu já entrei em contato com uma amiga que tinha tido recentemente para pedir o nome de médico e tal. E aí ela me indicou o nosso anjo, o Dr. César Cabelo. Aqui todas nós somos pacientes do Dr. César. Ó, Dr. César. Ó, eu costumo dizer que é Deus no céu, Dr. Cabelo na terra, que é nosso anjo da guarda. Eu acompanho ele em todos os lugares, palestra, curso que ele dá, sigo, porque isso mesmo, a gente porque ele aprende demais. muito com Sim. ele. E aí eu liguei, na época, eu me lembro como se fosse hoje, aí esse outro médico chegou a pedir a biópsia, eu consegui, assim, aos trancos e barrancos, porque era para ontem, né? E aí, quando eu liguei para marcar consulta, não esqueço disso, a secretária dele falou assim, olha, ele está com a agenda lotada, ele não está pegando mais paciente que não esteja diagnosticado. Eu falei, então, mas eu estou. Ela falou, então pode vir amanhã. E aí, foi aquela recepção, que não precisa nem comentar, né? E ele falou, calma, vai dar tudo certo. Vamos ver. E aí, depois a gente começou a entender o porquê que também o meu diagnóstico foi tardio. O meu tipo hormonal do câncer era hormonal, né? Para os dois. Tanto era estrogênio e progesterona. Só o que hair era positivo ou negativo? Ele era negativo. Negativo então também. era só hormonal. Mas ele era lobular. Tá. E o que acontece com o lobular? Depois ele estava me explicando. Ele não é como o ductal. O ductal, ele meio que forma mesmo o nódulo. O lobular, ele meio que se espalha entre as que é no lóbulo, né? O ducto, ele é pra quem não sabe, a mama, ela é cheia de ducto e tem os lóbulos, que é tipo umas arvorezinhas. Uhum. Então, quando ele dá no ducto, é diferente. O lóbulo, ele abre, ele né? Ele abre, exato. E aí, por isso que não pegava na mamografia. Eu fazia mamografia e não aparecia. E assim, quando a gente, né, que teve todo o processo que viu, aí ele me explicou essa situação do porquê que às vezes o diagnóstico é mais tardio, né? E aí foi todo o processo de químio, cirurgia, rádio. E aí, conta pra gente, então. Aí você fez, aí você já descobriu e aí foi pra químio. Aí ele falou, olha, Roberta, como ele estava muito grande, ele já estava com 6 centímetros quando eu descobri. Espalhado, né? Espalhado. Eu pegava assim. E aí depois, quando eu fiz a cirurgia, que aí faz toda o anátomo patológico, tudo. Ele viu, eram vários pequenos que meio que formavam uma coisa só, mas eram vários pequenos. Tá. E aí, ele falou, vamos tentar reduzir essa maçaroquinha ali, né? Porque para tentar, de repente, até soltar o mamilo, porque tinha comprometido. Sim. E aí, tanto é que o meu... Aí ele me passou para nossa outra anja, a doutora Suzana, queridíssima Su também. E que aí, infelizmente não vai poder estar aqui hoje, mas... E aí a Su, os dois juntos, acharam melhor eu começar, porque era o protocolo da doxorubicina, 4 sessões de doxorubicina e 12 do Taxol. Como ele a doxorubicina, gente, é a químio vermelha. Né? Por que ela é vermelha? Porque ela é vermelha. Então, você vai tomar aquilo e é a químio vermelha. Então, a químio vermelha é aquela que cai o cabelo. Ela não cai tanta sobrancelha. Não. Mas ela dá aquela sensação muito ruim, de muita fadiga, né? Você foi atropelada. Exato. E a outra é a químio branca, né? Que você faz com uma frequência mais curtinha. E eu falo que vai te matando de pouquinho. Ela não te mata de uma vez, vai aos poucos. E aí, no meu caso, os dois chegaram à conclusão que, como era o lobular, ele responde melhor
entre aspas, não é que ele responde melhor, mas eles acharam assim, melhor começar pela branca, que era o Taxol. Então, eu fiz o protocolo diferente. Inverso. Todo mundo faz primeiro, normalmente, as vermelhas primeiro, depois as brancas. O meu foi o contrário. E aí, eu comecei, na primeira sessão foi ok, não senti absolutamente nada, não parecia que eu tinha feito nada. Na segunda sessão, eu tive uma febre, empopocou o meu corpo inteiro. Parecia que eu tava, não sei explicar o que era aquilo. Ela é extremamente alérgica. E aí, eu lembro que a gente entrou com antibiótico, entrou com não sei o que e tal, e realmente melhorou a questão dos pipoquinhos, melhorou. Na terceira sessão, estava eu lá, fiz todo o preparo e tal, e conversando com a Adriana, né, com a enfermeira. E na quimio branca é assim, né? Você vai, eles te dão um corticoide, se anima. Você fica ligado no E aí a gente 220. vai, conversa, todo mundo, tararã, de repente vem aí, você só vai vendo. É porque eles, dentro do protocolo, eles dão um antialérgico, um antihistamínico. Então, entra o corticoide pra gente não sentir dor, pra proteger, e entra o antihistamínico, que é pra evitar isso. Pra evitar as alergias. E aí, a hora que vem, você só vê todo mundo. Você só capota. Então, eu tava nessa transição, assim, de quase capotando. E aí, a Adriana, me lembro da Adriana falar assim, Rô, vai começar, tá? Eu coloquei o equipo, vai começar a entrar o Taxol. Eu falei, beleza. E tô conversando com ela. De repente, eu só senti uma coisa assim. Aí ela, Jesus, que foi? amado. Aí ela desligou rápido. Ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei... Tem uma pressão no meu peito. E ela falou que eu fiquei... Não. Você tava com Me fechamento deu de glote? Me deu Reação alérgica. Eu fiquei vermelha, igual um pimentão. Aí aquela correria, e chama a Suzana, e chama não sei quem e tal. E aí, mais antialérgico, blá, 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 blá. Aí consegui fazer. Na quarta sessão, vamos tentar de novo a mesma coisa. A partir da quinta, eu ia... Um dia antes? Um dia antes. Fazia todo o antialérgico. Ia pra casa, voltava tarde, fazia antialérgico de novo, voltava pra casa e no dia seguinte fazia aqui. Aí foi. Aí consegui terminar tudo certinho. O tumor reduziu, ele ficou como se fosse assim. A massa dele ainda tava ali, mas ele ficou como se fosse cheio de furos, sabe? Tá. A densidade dele ficou bem menor, ele ficou mais claro, assim, menos denso. Tá. E aí a gente partiu pra doxorubicina, né? Que eu fazia de 14 em 14 dias. Então, eu fiz 2, que assim, acabou comigo, Porque assim, às vezes, gente, quando é um tumor menos agressivo, ela pode ser feita a cada 21 dias. No meu caso, eu tive que começar com 14 também. O meu também foi 14. E aí, com 14, ela cai muita imunidade. E o meu, o que aconteceu? Como eu já tinha feito Taxol, então eu já estava muito fraca. E aí, eu me lembro de ter feito e assim, eu não conseguia sair da cama. Eu ficava com aquela náusea, eu não cheguei às vias de fato, mas eu ficava assim, aquela sensação ruim, sabe? De querer ficar deitado o dia inteiro, de ficar... E aí, eu fiz 2, era pra ter feito 4, eu fiz 2 e aí a gente foi fazer os exames. Quando a gente fez os exames, o tumor não tinha diminuído. Putz. Ele não respondeu a dox. Então, eu falei, até brincava na época com o Eduardo, brincava. Mas eu falava assim, nossa, é um sentimento tão assim... Tô sofrendo muito e não tô vendo, né? Eu queria muito que tivesse diminuído. Ao mesmo tempo, eu falava assim, ai... Será que eu queria que tivesse diminuído? Porque se não diminuir, eu não vou precisar mais fazer. Porque eu tava me sentindo passando tão mal. Tão mal. E aí, dito e feito, a Suzana falou, Rô, vamos partir pra cirurgia, não dá pra esperar. Porque a quimio não tá mais fazendo efeito. E aí foi aquela correria de plano de saúde, porque plano de saúde não queria liberar, porque estava marcado para eu fazer a cirurgia em abril. Eu fiz no início de março. Então, foi aquele fuá todo, né? Fiz a cirurgia. E é muito estressante, né? Muito, muito estressante. Porque você fica assim, um sentimento de assim, o que eu posso fazer? Você fica na dependência das pessoas, ali, né? E aí, eu fiz a cirurgia, né? E graças a Deus, deu tudo negativo, sentinela, né? Linfonodo sentinela. E que cirurgia que você fez? Eu fiz a mastectomia bilateral, né? Fez o linfonodo. Fiz o linfonodo, sentinela deu negativo. Só que a gente não conseguiu preservar o mamilo, porque estava muito perto. E aí,
o cabelo. Falou, olha, Roberta, não tem como preservar. Eu falei, pode tirar o que você tiver que tirar. Eu quero ficar bem, eu não tô preocupada com isso, né? E aí, fizemos tudo. Depois de um tempo veio todo o resultado e tal. E aí, parti pra radioterapia. E foram mais 30 sessões de radioterapia. Por causa do mamilo ter, né, comprometido. Ele falou, eu preciso esterilizar essa área. E aí foi, coloquei o expansor para abrir o espaço, né, para depois expansor, para quem não sabe, gente tá assistindo, ele é como se fosse, eles falam que é como se fosse uma bexiguinha, mas eu falo que é como se fosse um saco um saco duro. Né? Porque você sente, ele dói, ele incomoda. Ele tem aquela válvula, aquela válvula, tem uma válvula que ele fica geralmente aqui do lado para poder entrar com a agulha e ir enchendo. Então, toda semana vai lá, enche um pouquinho. Enche com soro fisiológico. Enche com soro fisiológico. Enche com soro. Então... E aí eu fiz, né? E aí, a mama que eu acho que o seu, não sei se teve essa mesma. Você fez? Você chegou a fazer rádio? Fiz. Você fez. A mama que eu fiz, que era a mama doente, ela ficou dura. Ela é diferente da outra. Mas é mesmo, né? Ela é mais endurecida. Ela é dura. A outra não. Ela até eu preciso, inclusive, ajeitar isso, porque tá meio tortinho. Meio desnivelado. Tá meio desnivelado. E aí eu fiz a rádio, graças a Deus, nossa, eu não senti nada. Foi tranquilo. A minha amiga aqui me arrumou a Santa Biafine. A Biafine. Se você tá passando por isso, né? A Biafine é uma pomada. Hoje é mais fácil de conseguir até. Na nossa época era mais difícil, né? Eu trazia eu tava na Itália, eu trouxe da Itália. A minha foi a Mari Graciano, que trouxe pra mim da França. Porque não tinha. Nem nos Estados Unidos tem. Até hoje não tem. Não tem. E a Biafine ajudou muito. Eu também não tive nada. Não tive nada. Ficou assim, muito escuro, né? O meu Mas depois foi clareando, depois descascou. Parecia que eu tinha ido na praia. Foi descascando. Mas não tem a queimadura, né? Não, eu não senti nada. Eu ia sozinha. Eu ia dirigindo, fazia, voltava. E foi isso. E agora eu faço todo o acompanhamento. Inclusive, terça-feira eu fiz a tomografia, já saiu o resultado hoje, tá tudo bem. Amém. Graças a Deus. E eu falo que, pra mim, esse processo todo, de tudo que eu passei, o mais difícil foram os exames que eu fiz depois que eu descobri. Porque até a gente entender que só tava na mama, era muito, gente, é um pânico, né? Era muito, porque assim, a Suzana me pediu vários exames, ela e o cabelo, e quando saiu o resultado da tomografia, apareceu um nódulo no pulmão. E aí foi aquele estardalhaço. E aí eu me lembro dela falar, você prefere repetir a tomografia daqui 2 meses ou você prefere fazer um PET-CT? Eu falei, não. PET-CT, pelo amor de Deus, né? E aí fui fazer, aí graças a Deus o nódulo era micro, que ele tá aqui até hoje, é tipo uma... A gente acha que é alguma coisa, uma cicatriz de alguma pneumonia, alguma coisa assim. Hoje a gente tem micronódulos pulmonares que são, por exemplo, eu tenho também. Então, às vezes, se a gente for fazer, acho que todo mundo vai ter algum ali. Mas, quando a gente tá naquela situação... Nesse processo... Jesus amado. É desesperador. E aí eu fiz, e aí, quando eu fiz, o nódulo tava lá, só que aí a coluna, pá, brilha. Aí foi aquele desespero. Nossa. Gente, eu não desejo pro meu pior inimigo aquela sensação. Porque eu falei, meu Deus do céu, o que tem na coluna? Porque o PET-CT... Você vê tudo. Você vê tudo. Só que depois eles estavam explicando. Ele é muito sensível. Então, ele pega nódulo, mas ele pega outras coisas também. E eu tava com dor nas costas. Então, eu acho que foi alguma batida, alguma coisa assim. Entendeu? Que depois eu fiz a ressonância e, graças a Deus, não era nada. Era problema de coluna mesmo, né? O meu pegou também... Mas eu tinha... O Caio eu tinha quebrado a minha costela. Só que nisso fazia, sei lá, acho que uns 6, 9 meses. E quem disse que eu lembrava disso? Apareceu no exame? Aí aparece, porque é uma situação... É muito sensível, então ele aparece como área ali que tá... Alguma fissura, alguma coisa. Isso. Exato. Até fazer a tomo. Pra tá vendo que era uma fratura, não era um tumor. Misericórdia. Não, é muito angustiante. Esse processo é muito angustiante. E aí depois que a gente, só tá na mama,
Então, vamos embora. E assim, eu sempre fiquei muito firme, muito... Eu me lembro um dia, o Eduardo, logo que a gente descobriu, ele começou a chorar e tal. Eu falei, ó, pode parar. Falei, pode parar, não tem ninguém morrendo aqui. Falei, eu vou enfrentar, vai dar tudo certo. Hoje em dia a medicina está muito avançada, tem tantas pessoas passando por isso e já passaram. Vamos enfrentar o que for. Né? Eu caí sim, no dia que eu recebi o diagnóstico. Aí não tem jeito, a gente. Não tem jeito. Né? No dia do Mas diagnóstico. ali eu engoli, enxuguei as lágrimas. E eu falei, acho, vamos. principalmente porque a gente ainda tem encucado, sei lá, na cabeça, que câncer é depois. É quando a gente já tá mais velho. Exato, isso. exato. Né? Depois dos 60. Então, quando a gente tem um diagnóstico assim mais nova, você não choca, imagina, você não e imagina. Outra, hoje em dia as pessoas falam assim, nossa, tá com câncer, vai morrer. Não! Exato. As pessoas têm que, assim, esse estigma de que o câncer é sinônimo de morte, isso não é verdade. Hoje em dia já né? não é mais. Tem muito tratamento. Hoje em dia é uma doença crônica. Crônica. Óbvio. Isso. Existem cânceres e câncer. Que nem Claro. o meu pai teve um câncer no pâncreas. Ele morreu em 6 meses. Não tinha o que fazer. Né? E eu sei que hoje eu entendo. O pâncreas é um dos mais agressivos que tem. Você não Mais tem- difícil, o eu mais acho. difícil, Porque quando você descobre, ele já tá muito... É ele que não o tá pâncreas, ele é um órgão muito difícil. Exato. E ele é vital. Exato. Não tem muito como, vamos substituir um pâncreas. Exato. Não tem Mas no existe. caso do câncer de mama, Sim. né? Quer dizer que a gente tá... Claro, Claro, graças a Deus, o câncer de mama, ele é de fora. É pra ele é fora. fora. É isso, o Eduardo É falava isso. isso. Não é pra dentro, ele é pra fora. Então, você corta fora e vai E embora. tchau, Por né? isso que é importante o diagnóstico precoce, Isso. né? Exatamente. Porque aí você corta ali e acabou. Eu então, acho que esse é o ponto. As pessoas têm medo de ir para o diagnóstico. Exato, Né? exato. E eu acho que isso é contraproducente. Quer dizer, a gente, tem que ir rápido. Ir rápido. Né? Ir rápido. Quanto Quanto antes, antes melhor. a gente descobrir. Exato. Exatamente. E quanto mais nova a gente maior é a proliferação, Sim, maior é a agressividade. sim, exatamente. Então, gente, se você tem um nódulo, palpou alguma coisa, primeira coisa é esse toque. Isso. Né? Foi assim que eu descobri. também. Eu Porque também. Pelos exames, não aparecia. Não, É, e assim, né? se a gente fosse esperar 6 meses pra fazer um exame, onde que já tava Exato. isso, Não, gente? já. Imagina. Exatamente. Né? Exatamente. Então, se toque, É. tem alguma coisa, procura ajuda. É. Procura um médico de confiança. Não adianta ficar esperando. Exato. É. E você, Lu, depois a gente volta pra... Aí eu quero ver do que foi ali as dores, a parte mais difícil. Então, o Como que meu foi foi diferente da Robertinha. Eu tinha feito exames em abril. Isso tudo como foi eu tive o diagnóstico em dezembro de 2017. Eu tinha feito todos os meus Você exames. começou quando que foi? Que você começou a comecei quimio? a químio dia 25 de outubro de 2017. De outubro. Eu comecei a químio em junho. Eu lembro que quando eu comecei, você estava terminando a sua. Isso, eu terminei em novembro. E quando eu comecei em dezembro, você já tomava O Zoladex. o Isoladex. E a Rô tava Hoje foi dia tava de na Zoladex. metade do caminho. Hoje foi dia de Zoladex, Foi. faltam 4 anos. Estamos Tá vencendo, indo, gente, estamos vencendo, vencendo. Exatamente. E aí eu tinha feito todos os meus exames preventivos de mama, de imagem, tudo, eu tinha feito em abril. Então eu tava tranquila. Quando foi no início, assim, de dezembro, eu tinha até ido no médico, eu tava com dor no joelho, tudo, tinha feito ressonância de joelho, não tinha nada, uma coisinha boba, tal. Você estava com quantos anos? Eu tava com 47. Fazia acupuntura por causa de coisa de dor de coluna também. E tô na maca da acupuntura de bruço. Mas é uma dor na mama me incomodando. Eu falei pra acupunturista, eu falei, porque eu não tô conseguindo ficar na maca, tá me doendo muito. Cheguei em casa, fui tomar banho e fui fazer o toque. Quando eu fiz o toque, eu senti em volta da auréola, no retroaureolar ali, um durinho. O mamilo tava durinho, em volta do mamilo durinho. Eu falei, nossa, acabei de fazer ressonância no joelho, eu já nem aguento mais ir em médico, pelo amor de Deus. Até chamei meu marido e falei, é da minha cabeça ou esse negócio tá durinho aqui mesmo? Ele apalpou, falou, não, tá durinho.
Aliás, é uma coisa que eu acho legal, que a gente tem que estar sempre com os companheiros ou companheiras, enfim, junto da gente, porque isso é muito incrível, importante. porque várias mulheres, quem descobre é o parceiro, Então. né, no toque. É verdade. Então ele fala, gente, alguma coisa aqui tá esquisita. Então exato. olha a importância dos homens, gente, encaminha esse podcast pros homens, Por pros favor. maridos, namorados, enfim. Exatamente. Aí ele falou, não, realmente tá durinho. Eu falei, nossa, e assim, eu já começava a sentir alguma coisa, já querendo ir pro climatério, mas eu ainda tava menstruando, normal, tal. Enfim, quando foi nesse mesmo dia, à noite, eu sentei na cama e fui de novo passar a mão pra ver. Quando eu passo a mão aqui no começo da mama, foi na minha mama esquerda, eu senti no primeiro quadrante. Outro nódulo. Meu Deus. Aí, na hora, eu já falei, não. Liguei coisa pro errada. Milton Brícola, que é o meu médico amigo também, outro anjo da guarda, querido, que é o médico que faz os ultrassons. Falei, Miltinho, por favor, tô assim, assado. Ele falou, não, vem amanhã. Quando o Milton pôs O transdutor, você olha a imagem, Você gente. olha a imagem. O câncer é feio. É, Não tem como você ter dúvida. isso. Não, ele é Verdade. feio. Ele Parece é uma aranha, uma né? aranha. Uma Ele é caranguejo, esquisito, ele é dismorfo, ele tem várias cores, ele é feio. E aí quando ele pôs O Foi, transdutor. exato. Ele já chamou a enfermeira e falou assim, eu vou fazer... Na hora, ele já fez a punção. A punção. E eu tinha prótese mamária já. Então, ele tomou muito cuidado para não perfurar a prótese. Sim. Já mandou pro anátomo patológico. Mas ele na hora falou pra você que desconfiava, não falou nada. Não, mas eu conheço o Milton, porque o Milton é de dentro da minha casa. Mas na hora, ele não Demonstrou nada. demonstrou nada. Nossa. Não demonstrou nada. O Milton, nossa, é muito profissional, muito querido. Eu, Nossa. na hora que eu vi aqui, tipo, na hora Você que eu entende, vi, né? meu Deus do Então, céu, sim. pronto. Aí, já enfim. era. Foi pro anátomo, ele pediu rápido para que fosse o resultado. Ele ligou pro Dr. César Cabelo. O Dr. César estava em San Antônio, ele estava nos Estados Unidos, num congresso. Ele e a doutora Suzana. O Cabelo atendeu o Milton, falou, Milton, ok, já peça para mandar os exames para mim aqui, assim que sair o resultado. E saiu o resultado, o Milton mandou para lá, e o Cabelo logo depois estava chegando, marcamos a consulta, e o que deu foi justamente um tumor tipo triplo negativo. Então, diferente do tumor de vocês, o triplo negativo, ele é um tumor muito agressivo, em que eu vinha assim, infiltrado no estroma, que aí você vai poder falar melhor que eu, mas ele infiltra realmente na mama e ele pode ter ele invade mais o organismo de uma forma mais radical, ele é um tumor mais bravo, que eles costumam, assim, né? E é triplo, gente, porque a gente considera 3 fatores. Então, a gente considera o HER2, a progesterona e o estrogênio. Então, esses 3 negativos, qual que é a maior dificuldade do triplo negativo? É o tratamento. Isso. Né? Porque Não tem você não remédio, tem um né? remédio, você não tem um bloqueio hormonal, você não tem um pós-controle. Isso. Então, terminou ali a químio, acabou. Exatamente. Então, ele justamente, como ele não é suscetível à questão hormonal, ele é triplo, ele é negativo para esses 3 hormônios, ele é um tumor que normalmente indica uma mutação genética. Sim. E de imediato o Dr. Cabelo pediu que eu fizesse o teste genético. E o teste genético, aliás, eu fiz 2 testes genéticos. Eu fiz em São Paulo e também depois Fez eu fiz no Oncotype Fleury. também. Fiz. E o teste genético deu a mutação para BRCA1. Tá. Então, a mutação de BRCA1 é essa predominância do câncer ele identifica uma desproteção dos órgãos ginecológicos. Mama, útero, ovário, trompa. E o BRCA1 é a mutação genética que mais tem chance de ter câncer. Isso. Mais do que o BRCA2. Isso. Inclusive de ovário. De ovário, inclusive De intestino. o triplo negativo, o de Sim. intestino, enfim. Então, dali, diferente do tratamento da Robertinha, o prognóstico e o andamento do tratamento era diferente. Então, ali eu tinha que começar com a químio vermelha,
o mais rapidamente possível. Até porque eu tive em alguns médicos que falaram, não, vamos para cirurgia primeiro. E eu quis ouvir uma segunda opinião e justamente vim para o Dr. Cabelo. O Dr. Cabelo falou, não, a gente tem que fazer a químio neoadjuvante para diminuir, justamente porque ele é muito agressivo, o risco de você cortar, espalhar é muito grande, então é diminuir o quanto a gente puder. Então, dia 20, Quanto que ele tinha de tamanho? Ele tinha 3 centímetros, então ele não era assim enorme, mas para um triplo negativo ele já estava grande. Como eu tinha 3 focos dele, no primeiro quadrante e 2 retroareolar, então ali eles precisavam começar rapidamente para E era ductal? Era ductal. E era justamente para poder diminuir esse tamanho. Então, eu comecei a fazer as químios vermelhas. Logo depois da primeira químio, com 14 dias, justamente, já caiu o cabelo. E o mais difícil, para mim, nessa passagem toda, não foi perder cabelo. Assim, lógico que a gente sente, não é fácil. Lógico que mexe. Quem fala que não é, mexe. Mas eu mesma resolvi, antes de cair o cabelo, eu resolvi... Fiz isso também. Eu também. Foi lá, raspei, a gente foi lá, nós raspou, 3, né? Eu raspei antes também. A gente foi no mesmo lugar. A gente usou peruca. Tinha uma peruca que era igualzinha ao igualzinha. meu cabelo. Então, agora... Eu era loira na época, lembra? Aquela peruca. Gente, meu marido que lavava peruca, pensa num trabalho que dava. Pra secar, eu não E aí eu tinha 2. Ah, você tinha 2? Tinha 2. Porque uma foi meio que amarelando o loiro. Tá. Ah, entendi. Aí tinha outra. Que tava melhor. Que tava melhor. Era assim, a hora que a gente ia sair e tal, eu punha a nova. Aí a nova eu guardava. Você ficava com a outra. Não, em casa eu já ficava pequenininha, sem. a pequenininha, ela punha peruca, gente, parecia o Capitão Caverna. Ai, bonitinha. Então, o mais difícil pra mim foi contar pra minha mãe. Nossa. O mais difícil pra mim foi contar pra minha mãe. Porque minha mãe, quando eu falei, olha, não, eu fiz os exames, lembra os exames? Então, não, mas tá tudo bem, né? Então, mais ou menos. Aí ela já chorou muito, me abraçou. Minha mãe mora em São Paulo, aí ela já falou, ela quase me deixou sem ar, de tanto que ela me abraçava, desesperada, chorava. Eu falava assim, mas olha pra mim, eu vou ficar bem. Sim. É justamente o que Eu a Roberta lembro tava que quando eu falando. te conheci, ela tava lá do seu lado. Ela mudou pra minha casa. De São Paulo, ela veio para Campinas e ela ficou também, o tempo inteiro comigo. aqui. E ela fala, né, que o que dava força para ela era me olhar. Sim. Porque eu que acabava dando força. Porque a gente tem uma força que vem de Deus. A gente não imagina. A gente não imagina. A força que a gente tem, a gente né? não tem essa noção. Eu acho que o mais difícil, assim, eu vejo a minha mãe, como eu tive ali, eu tive o Steve Johnson. Né? Na segunda químio. Que foi, até quando eu tive essa coisa, eles Que eu acharam falei que que fosse era a mesma coisa que isso. você teve, mas no final não foi. Foi uma reação E aí alérgica foi diferente. muito sério, eu fiquei muito feia. Aham, E aí as crianças foram morar com a minha mãe em Minas. entendi. Porque não tava dando pra ficar, gente. Aí fiquei eu e o Léo e ela longe. Ela fala que foi a fase mais difícil. Exato. Porque não podia Porque, estar assim, aqui do lado. Do lado, acompanhando, não tá né? junto, né? A minha vinha do Rio toda ficava. semana, quarta-feira, que era o dia que eu fazia químio, ela chegava e ficava comigo até domingo. Domingo ela voltava, ficava 2 dias lá e voltava toda semana. Foi assim. A minha mãe ficou praticamente 8 meses direto na minha casa e cuidou o tempo inteiro. E mãe é mãe, né? Ah, total. Aqui também, gente, vamos combinar, a gente tem que agradecer os maridos. Nossa, vamos agradecer os maridos, muito, porque os nossos 3 maridos É. ali honraram. Acompanhava a gente Foram na ponta química, cuidava, firme. fazia E compra olha, eu em posso casa. te falar que foi o que me deu mais força. Porque em momento algum me olhou torto, ou tipo, ai, vai ficar estranho. Coitada, Coitada, né? Imagina, assim, do meu lado o tempo todo, a gente junto ali. Isso. Óbvio, tinha as horas que... E fazendo curativo É. e vai, né, Aí tinha as gente? E horas leva e traz, e com o filho vai buscar exato, filho, pega filho, vai fazer exato. compra. É. Em casa ninguém podia entrar com sapato, e nem tinha pandemia, ninguém entrava com sapato. Pra não Tinha contaminar. horário para fazer visita, porque ele não queria casa muito cheia por conta de baixa imunidade. Porque aí foi uma coisa que aconteceu muito durante as químios Você vermelhas. teve bastante, Eu né? tive bastante baixa imunidade, eu tive neutropenia, que eu perdi uma químio vermelha.
que eu fazia a cada 15 dias. Sim. Eu perdi uma porque eu não tinha neutrófilo, eu não tinha defesa. Não tinha como fazer. Não tinha como fazer. E tomava como é que chamava aquele remédio? Ai, gente, da eu barriga? esqueci eu tomei aquele. Eu fiquei aquilo tão também. traumatizada que eu apaguei o nome dele da cabeça. Então, é uma Granuloquine. Nossa, o granuloquine. Granuloquine. Meu Deus Pra do aumentar a céu. imunidade. Para as pessoas que Gente, não sabem, ele é uma punk. medicação que a gente se injetava na barriga durante 5 dias seguidos, pós-químio, para ele aumentar a nossa imunidade. Então, fazia com que a nossa medula funcionasse loucamente. E doía E a dor nas demais. costas, É. Meu Deus. E Porque dava a muito medula cansaço. nas costas, É. né? Então, ali é um cansaço, uma dor. É um cansaço. Aí juntava com a químio, né? Juntava. Que já E- não era fácil. E aí eu acho que tem uma coisa que era muito importante, que aí a doutora Suzana, que é a nossa oncologista, fazia, que é justamente um pacote muito protetivo do nosso organismo. Então, assim, tinha o granuloquine, depois do granuloquine tinha antibiótico. Sim. Eu tomava o cipro Isso. para a gente não ter nenhuma infecção Isso. oportunista, Isso. porque isso que impedia depois muita gente de continuar fazendo químio, É. quando você pega alguma coisa oportunista. E aí já era. E aí já era. É. E quando já era, E é significa que importante, o tumor cresce. gente, porque, exatamente, se você perde o time da químio, esse tumor acaba crescendo. Isso, exatamente. No meu caso, que era um triplo negativo, a gente tinha que lutar contra ele Ele muito não quer, o tumor não rapidamente. quer saber se você tá bem, se não tá bem. Ele continua lá. Ele quer continua crescer. crescendo. Ele continua crescendo e ele não avisa o organismo, né? Que, aliás, acho que é uma coisa que a medicina vem mudando para o organismo reconhecer o tumor, sinalizar antes. Mas fato é que era uma corrida contra o tempo. Eu lembro que toda terça eu fazia um exame de sangue para na quarta a gente poder fazer químio. Era Então, isso mesmo. a minha maior angústia era terça-noite, quando saía o resultado Desesperador, do né? exame. Aí você falava, ufa, vou poder Ufa, fazer, eu vou né? poder. Parece louco, né? Eu falei assim, graças a Graças a Deus, eu vou Deus. fazer químio. É. Nossa, eu falava, a hora que entrava, eu falava, Deus, entra com essa químio dentro. A químio era Mata feita na tudo. mão. Na mão, isso é na uma coisa que as mão. pessoas não Eu sabem. perdi até o... Eu não tenho mais perdi essa veia. que eu Então, perdi. não todas as tem mais químios veia. são feitas na mão. Às Na vezes mão. precisa pôr o intracáter. É. Eu não precisei, eu fazia eu também na também não. mão. E tomei as 5 químios vermelhas e depois fui para as 16 brancas. Sim. Depois, nas brancas, eu tive essa coisa alérgica. É uma intoxicação, É, né? mas muito pouco, mais era o sono que me dava, e eu lutava contra o sono, e aí Mas dava a um pouco o de... do triplo, a branca, também era Taxol? Não, era uma outra, não Não, era? então, era Taxol, mas a vermelha é que era carboplatina. Ah, tá, era diferente. Era diferente. É. Então, elas são tipos de químios. Aliás, o Dr. Cabelo vai poder até falar melhor, mas eram químios diferentes. Porque são várias medicações. Isso. Então, assim, dificilmente uma pessoa, você vai ver que ela vai fazer o mesmo tratamento. Porque cada tumor é de um tamanho, Isso. de um Exato. jeito. Isso. Exato. E aí, depois da químio, que eu fiz todo esse tratamento, eu fiz os exames pré-operatórios e eu tinha tido resposta completa da químio. Então, eu não tinha o tumor. Fui para cirurgia, mas como eu tenho a mutação genética, a orientação era: tira as 2 mamas, tira útero, tira ovário e tira trompa. Tudo na mesma cirurgia. Nossa, Jesus amado. Porque o risco dele ir para esses outros órgãos era muito grande. Tem o gene ali, aí você vai ficar esperando dar, né? Não tem teve condição. jeito. Aí eu optei, acabei indo para São Paulo fazer a cirurgia, fiz, e graças a Deus o sentinela foi negativo. Graças a Deus, porque o triplo negativo, que era o tipo do tumor, ele é agressivo. Então, ali, se tivesse tido passagem pelo sentinela, seria muito mais grave. Prognóstico graças a Deus. pior. Prognóstico pior. Graças a Deus, não foi. Os médicos que faziam anatomopatológico durante a cirurgia já avisavam o cabelo: olha, não tem tumor. E depois o cabelo ainda Isso é muito pediu... interessante. É. O linfonodo sentinela, ele é feito no ato Na cirúrgico. Isso. Então, você tira, manda aquela peça, sempre vai ter ali um motoboy, enfim, alguém esperando para levar aquela peça o mais rápido possível Isso. ao patologista. O patologista vai estar ali esperando. Porque o destino da cirurgia ali na hora. Na tá hora, na hora. tem que esperar. E aí Isso. ele vai ficar ali esperando. Porque se tivesse qualquer célula cancerígena ainda,
o cabelo fazer não poderia esvaziamento. reconstruir a mama. Isso. O médico não pode reconstruir a E mama. tem que esvaziar, Tem né? que esvaziar a Tem que axila esvaziar a e não axila. pode. Aí teria que pôr justamente O o expansor. o expansor. No meu caso, como eles não identificaram, ele já reconstruiu a mama na cirurgia. E ato contínuo, eles foram fazer mais cortes ainda, porque em se tratando num triplo negativo, os patologistas queriam enxergar minuciosamente se tinha. E graças a Deus não tinha. E esse foi o dia, assim, mais emocionante no consultório do cabelo, quando ele fala pra mim, não tem, você tá curada. E eu não precisei fazer radioterapia. Amém. E eu não perdi o mamilo, porque justamente como eu não tinha mais... E era bem próximo É ao mamilo, muito né? próximo ao mamilo. Eu tenho, e é uma coisa que é interessante, o Milton, quando faz ultrassom, ele mostra, tem 3 milímetros entre a minha mama e a prótese. Milímetro. Eu falo pro doutor Cabelo que eles não são médicos, eles são anjos. Sim. São mãos... E o dom que ele tem cirúrgico. Sim. Total. Gente, você vê meus ultrassons, a ressonância, você vê, não tem nada. Nada. Não tem Nada. tecido E mamário. mais importante, sabe o que eu acho Impressionante. interessante? Assim, as veias estão todas Por preservadas. fora, Você sim, vê as porque senão veias. necrosa, né? Você olha assim e fala, nossa, Se não você necrosa, tá é o vendo? bico. Se não necrosa. Se não necrosa. Sim. E a Assim, gente perde a sensibilidade. Então você fala, nossa, mas tá aqui, né? Isso, aí isso é Sim. uma coisa, a gente É, perde a sensibilidade, mas tá todo tudo aqui. irrigado. Então, assim, eu acho que eles são mais do que artistas, É. Sim. sabe? Assim, artista... É um dom, É né? um dom. É um dom. Então, assim, graças a Deus, o meu tratamento, eu tive que tomar depois o Zometa também. Eu só tomo que, até hoje. o Zometa começou a me dar uma interferência pelo excesso de cálcio de mandíbula. Tá. E aí, eu tinha que tomar 6... Zometa, gente, é pra quê? Pra fazer uma proteção. O Zometa, ele tem algumas funções. O Zometa, ele vai evitar uma osteoporose, porque entrou em menopausa, porque tirou os ovários. E o Zometa também, ele ajuda a prevenir uma metástase óssea. Então, por isso que a gente acaba entrando ali como um protocolo a cada 6 meses. Isso. Né? E no Eu nosso usei... caso, Flávia, que a gente toma o examestano atende, além da gente já estar menopausada, ele tende a criar mais osteoporose. Então, a Sim. gente precisa do Zometa Por justamente quê? pra Porque isso. ele inibe a aromatase. Uhum. Então, ele inibe que porque assim, dentro da célula de gordura, ela também pode pegar a Produz, né? testosterona, que é feita pela adrenal, e converter em estrogênio. Uhum. Então, ele inibe até Exato. esse estrogênio. Nossa. Né? Então, assim, e aí o que a gente usa, o aromazinho, o hexamestano, ele piora muito, gente. Artralgia, aumento de peso, Muito. insônia. Você sabe que até o meu colesterol, que nunca foi alto, Subiu. ele aumentou um pouquinho. Ah, o Mas meu a colesterol Suzana já também. tinha me Avisado, né? Não se assuste, vai subir. Mas tem É uma do questão remédio. hereditária, o colesterol também, né? mas Porque o se meu nunca eu for foi. se eu for comer verdura o mês inteiro, eu vou ter colesterol, minha Do família mesmo inteira Mas tem. quem não tem, É, você vê que ele sobe um pouco. Sim. Você tem lá, o meu é uma luta ali, mas ele Agora, ainda tá mantendo o baixo. aumento de peso é absurdo, né, Flávia? É absurdo. É muito grande. É E absurdo. assim, Porque eu acho que a gente, com a tirada do ovário, é o que eu costumo dizer, a gente não foi pra menopausa, a gente foi catapultada, né? A Sim. gente foi de uma E vez. existem aos estudos, poucos, né? Existem estudos muito interessantes que eles falam o seguinte: quando você tem uma menopausa cirúrgica ou numa indução, por exemplo, eu optei por não tirar o ovário. Uhum, Por que eu não quis tirar o ovário? Porque eu não queria mais operar. entendi. Falei, gente, eu não dou Chega. conta, tô bem com o Zoladex, Uhum. só que eu tomo injeção hoje, inclusive, tomei Todo mês, né? todo mês, a cada 28 dias, exatamente. Então, a cada 4 semanas, tô lá eu tomando a injeção. Ela vai bloquear o ovário. Então, quando a gente tem essa menopausa muito intensa, todos os sintomas são agravados. E aonde a gente tem que tomar muito cuidado com a parte cardíaca, Isso. e com a parte memória, cognição, o brain fog, né? Que é aquele nevoeiro cerebral. Então, a gente vê que, tipo, esquece palavras, esquece alguma coisa com mais frequência. Então, a gente já tá mais adaptada, porque já fazem 6 anos, né? 6 anos. aí. Mas é muito difícil. É. É muito difícil. Não é um tudo isso processo eu tive. lento, né? Mas É. eu acho que a gente vai se acostumando. Teve Covid depois disso, que também afeta a memória, então assim. Mas olhando, eu acho que a gente tá dentro da normalidade
com tanta gente que Não, não nós passou nem estamos por isso. ótimas. Bem, né? Vamos combinar. Combinado, A muito gente bem. tá aqui para avisar, né? Que estamos Não, bem. nessa questão de Que memória. existe vida Né? Que após existe o vida câncer, após o né? câncer. Eu tenho Isso até um esquece. vídeo. Existe vida após o câncer. Isso eu acho, assim, fundamental a gente frisar muito, porque as pessoas têm pânico, não querem ler, não querem estudar, não querem ver, não querem ir ao médico, não querem saber. Mas o que salva a vida é justamente a prevenção. Eu acho que, assim, o Outubro Rosa, a gente É a devia detecção precoce. É a detecção porque prevenção, teoricamente, a gente não tem. Não tem né, como. como. No a meu detecção. caso, por exemplo, eu fazia como é O que exame, a chama? mamografia. Sim, Aí, ó, como é que chama? Como é que escreve? E aí fazia ultrassom e não aparecia. Então, assim, não era por falta de prevenção. Então, assim, no meu caso, foi, óbvio, um caso diferente, por ser lobular, enfim, de diagnóstico tardio, mas eu acho que todo mundo tem que fazer. Todo mundo tem que. Os exames estão aí pra isso. É. Eu brinco com o meu marido e falo assim, a gente paga plano de saúde pra isso. poder a gente usar, precisa né? usar, e a gente tem E o que- autoexame, né? Que eu acho que isso, por Que exemplo, eu eu acho tinha que feito em esse abril. salva mais vidas. Mais Com vidas. certeza. Gente, com o autoexame é fundamental. É fundamental. Você Sem tem dúvida. que se tocar. Você tem que Isso. se conhecer. Isso. E eu falo, e é tudo. Ver, futuca tudo, dá uma olhada. Você vê, o meu tinha o comprometimento de axila, né? E tava praticamente o tamanho de um limão. E você não sentiu, Eu né? não senti, eu senti o nódulo. E foi de um crescimento muito acelerado, porque eu tava amamentando. O seu tava com quantos centímetros, Flávia? Ele tava com, eu não lembro ao certo, era 1,8, Tá. mais um limão na Olha, axila. Na axila? Nossa. Olha que louco. Nossa Senhora. E foi por Deus. Purinho. Que eu tô aqui. Porque quando você tá amamentando, você aí nem você nem imagina, imagina. né? E aí você fala, é só uma glândula. É. É só, é leite. Leite empedrado, né? Empedrado. É. E aí foi que eu falei, gente, tá muito esquisito isso. Não tá vermelho, não tem sinais inflamatórios. Que tá esquisito. Aí eu liguei pra minha amiga, falei lá, olha, tá isso, ela vem aqui amanhã. E aí eu lembro direitinho, foi o Léo com uma criança de cada lado, segurando, eu deitada na maca. A hora que ela colocou o transdutor, Que você a hora viu. que a gente viu, cara, foi eu só acho que choro. esse é um Aí dali eu ponto- também, dali eu já saí com biópsia, já saí com tudo. Eu acho que esse que é um ponto interessante para as mulheres que estão em idade ainda de ter filhos e tem o diagnóstico, tem muita solução. Porque, assim, não tomar uma medida frente à descoberta de uma gravidez ou de estar com a criança pequena amamentando também é ruim, né? Quer dizer, você retarda algo que você já podia, de repente, começar a tratar. Com Tem certeza. formas, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo e a coisa agrava justamente Porque em você 6 espera, meses. né? Exato. Câncer é uma coisa que não tem espera. Isso. Não dá, gente. É uma semana, 10 dias, dá muita diferença. Exatamente, dá. Sem dúvida. E é justamente aonde a gente consegue recorrer aos médicos e o tratamento quanto antes começar, melhor. Né? Além do diagnóstico precoce, é começar o mais rapidamente possível. Eu acho que isso Sim. é importantíssimo. É fundamental. É. Né? E não ficar ali com aquele medo, né? Ai, gente, eu vou ficar sem um cabelo, eu Não. vou, como que as pessoas vão me ver? Cara, é a sua vida que tá em jogo. Total. E outra, É você, é Ô, você Flávia, e você. eu Tem um momento ali que a gente é gente, né? Eu falo assim, é uma coisa muito interessante no meu caso. Eu tinha um apego com o meu cabelo, assim, absurdo. Meu cabelo, quando eu descobri, ele estava na cintura. E era um cabelo que todo mundo elogiava e tal. E eu com aquela vaidade. Até hoje eu gosto de cuidá-lo, você brinca, né? Eu Mas o gosto. cabelo da Robertinha foi o que cresceu mais rápido. não, eu falo pra ela, o cabelo dela é um Não. escândalo de lindo, O meu bem. cabelo Graças a ano Deus. passado- Cresceu muito Meu rápido. cabelo ano passado estava na cintura. Eu cortei ele aqui, ó. Foi, Me deu ela tem 5, muito agora eu tô cabelo. deixando crescer de novo. Mas, e aí, pra você ver como é que são as coisas. Quando a gente não tem o controle sobre nada. Nada. Era a coisa que eu mais tinha vaidade, foi a primeira coisa que eu perdi.
E, gente, Então- e raspar o cabelo, né? Nossa. Que coisa, né? eu me A lembro- gente optou. eu também optei por raspar antes de quando começou a cair, eu já tinha comprado a prótese. Isso. E aí começou aqueles tufos, aí o meu marido falou, amor, não, vamos esperar. Vamos lá. E assim. É muito sofrido, eu né? falo que- Eu nem vi cair. Eu fiz depois da primeira químio, eu não esperei a segunda. eu acho que o raspei. meu foi. Acho que o meu foi depois da segunda. Acho que o meu foi depois da segunda. Não, eu Mas fui eu antes fa- da primeira. Ah, o seu foi antes. Eu comecei, né? eu fui antes da primeira, eu já cortei, já passou, a cabeleireira foi comigo, fez um cortinho curto primeiro. Eu fiz isso também. É, cortei olha aqui. como vai ficar bonitinha de cabelo curto. Tarará. E tava minha mãe. A minha E a Marlene, amarrou minha 4 amiga. chuca, minha filha. Tchoc, Choque, tchoc. é. Eu falei, acabou. Não deu tempo nem de... A gente tentou fazer um dia mais leve. A Marlene, que é minha amiga querida também, pegou a mim e minha mãe, fomos pro lugar lá que a gente compra a prótese. Aí a cabeleireira tava junto, pegou a cabeleireira, foi junto. Ela fez o A gente corte. fez tudo lá naquele mesmo lugar, naquele né? mesmo lugar. E o lugar, gente, eles têm um Simples. espelho. Isso, aí tem E uma eles cortina. tampam. Exatamente. É tipo assim, você quer ver ou não? Eu falei, gente, lógico que eu quero Mas ver, você sabe né? que na hora eu não quis ver. E aí o Ed tava comigo, a gente abaixou a cortina, eu falei, não quero ver. E aí ele raspando, e ele muito brincalhão, e brincando o tempo todo. E aí ele, olha aqui a quantidade de cabelo, vai dar pra fazer uma peruca, que não sei o que, olha que bonitinha, sua cabeça é redondinha, a hora que terminou, é redondinha, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim pra ele, então tira uma foto atrás. Aí ele fez, eu tava sentada de costas, ele tirou uma foto, aí ele me mostrou. Aí eu olhei, eu falei, olha, até que não tá feio. Eu falei, quer saber? Levanta essa cortina. Mas ele deixou a coisa tão Sabe o que leve, eu fiz? na Gente, brincadeira. veio 2 amigos super queridos. O Rogério veio de Trancoso, a Giovana veio também. Aí no dia anterior tava todo mundo ali em casa, né? Eu falei, gente, peguei uma meia calça. Sabe quando você põe uma meia calça? Falei, deixa eu ver como é que eu vou ficar, né? Eu falei, não, acho que eu não vou ficar tão desgranhenta, não. né? Imagina. Não vai dar pra ir. Vai, Não, e nesse vambora. mesmo dia, elas fizeram. Aí depois passou máquina zero, pôs a peruca na minha cabeça. De lá, eu saí e fui fazer micropigmentação na sobrancelha. Porque depois que começa a químio, não pode ter corte. É. E eu ia começar a químio no dia seguinte. Eu já fiz a micropigmentação, então eu já fui de peruca e micropigmentação A químio feita. branca que é terrível, né? Eu falo, ela vai te deixando amarelado. Vai deixando sem sobrancelha. Porque sem cabelo a gente dá um jeito. Mas fica com aquela cara de doente, Tudo. com aquele aspecto, O que eu né? fazia de manhã, quando eu acordava antes das crianças. E aí eu não tirava a peruca. Tanto é que a Júlia, minha filha, só descobriu que eu estava usando peruca no dia que eu tirei definitivamente, que o cabelo já estava crescendo. Aí eu peguei a mãozinha dela, coloquei. Quando eu tirei, aí eu me lembro dela chorando. Falei, tá tudo bem. Eu peguei a peruca, botei a cara na cabeça dela. Falei, tá crescendo. Olha o cabelo da mamãe, já tá crescendo e tal. E aí eu me maquiava. Eu levantava antes deles, porque a gente ficava um papel, né? Gente, Fica um papel. amarela, aquela cor de Não, doença, aí né? eu tinha uma amiga, a Vânia, que me ajudou. Ela pintava a sobrancelha pra mim. E aí, durante, né, os dias, eu retocava, passava lápis. Não passava rima, porque não tinha Não tinha pelo. Não tinha cílio. A gente não fica Passava com lá, pelo no corpo. Que horror. Passava gente, lá, gente, não passava fica um blush, pelo não no fica, corpo. não Nem fica um nenhum pelo. lugar. Nada. tu Não, eu tem falei ideia. que podia daqui pra baixo, podia Continuar, continuar do jeito. né? Exato. Só crescer daqui pra cima, mas. Mas, olha, assim, Ah. a gente, eu em casa, eu ficava sem a peruca, porque eu tinha muito calor, porque já estava em janeiro. Esquentava muito. Esquentava muito. Esquentava Então, muito. dentro de casa, eles se acostumaram a me ver. Eu inchei muito, porque era muita cortisona, a gente incha Inchamos, muito. né? Incha mesmo. E incha. Então, assim, as pessoas têm que se permitir, sejamos nós mesmos como pacientes ou os nossos familiares, se permitir entender que aquilo tudo vai passar. É só um momento do tratamento. E depois a gente vai voltar a ser como antes. Então, não se assustar, né? Não estigmatizar ou não ficar com aquilo na cabeça, porque isso vai passar. Vai passar. Quantas vezes eu não olhei no espelho, eu olhava e falava assim, não sou eu. Porque a gente olha e não se reconhece. Mas eu falava assim, mas vai passar. Vai passar. Isso. Lá entendeu? em casa, teve um episódio, sempre eu tava com a peruca, o meu marido sentiu muito. Ele sentiu muito essa questão do cortar o cabelo, tanto é que ele cuidava das perucas, ele
Ele ficou muito ali, ele se sentia, tipo, mais seguro. E aí, teve um dia, só que aí eu tive a doença lá, e aí eu fiquei com todo ferido, couro cabeludo. Então, a hora que eu colava aquela peruca, a hora que descolava, arrancava o couro junto. Ai, tá. E aí eu não tava aguentando. E aí eu ia pra Minas ver as crianças quase todo fim de semana. Num dia eu cheguei. E aí o que eu fiz? Eu tinha ido pro Chile e comprei, sabe aquelas toucas que amarra aqui embaixo? Sei. Sabe? Tipo do Chaves, assim. E aí eu punha essa touca, amarrava pra ir dormir. Tá. Para as crianças não ver, porque o cara era 2 anos, a Laís, não ia muita diferença ali. Aí um dia, o Caio acordou antes que eu. E ele acordou e ele pegou a... Mamãe, sou coca! Sou coca! Eu falei, Senhor da glória! Ai, meu E ele saiu correndo e foi, pamba, acendeu a luz. Ah. Gente, eu gelei, mas eu gelei. Eu falei, meu Deus, fiquei apavorada. Aí ele parou bem na minha frente, olhou bem pra mim. Mamãe, você tá tão bonita! Que coisa mais rica. É Careca, não tinha um pelo, parecia uma minhoca. Não tinha... É isso mesmo, é isso aí. Aí eu saí, porque lá o meu irmão tava com a família dele, todo mundo na mesa de café esperando eu sair do quarto, porque eu demorava, né? Até terminar ali, saí assim, minha filha, sem a peruca, de mão dada com o Caio. A hora que eu chego na cozinha pra mesa do café da manhã, todo mundo assim... Em choque, né? Choque! Você esqueceu? Eu falei, não. eu não O Caio falou que eu estou muito bonita. Ó, pra vocês. Vocês que se virem. Você sabe como é que eu resolvi assumir meu cabelo depois que ele começou a crescer? Teve uma festa na Hípica, show da Ivete Sangalo. Lembra que eu falei pra você? Eu falei, amiga, se liberta, porque o meu já tava curtinho, tava bem curtinho. E eu O tirei. meu cresceu, ficou um topete. Aí eu lembro do teu, você falava que era uma calopsita. E aí a Lúcia, eu não tenho Eu coragem. ia atender igual um calopsita. tinha um negocinho, um A topete. Isabel, que é minha secretária, faz tudo, gente. Ela me maquiava e tudo. E a gente Ela falava ia assim, aqui. eu tô precisando de uma calopsita. Tá linda essa calopsita, para. E eu ainda tinha assim. Aí eu falei, eu vou arrancar a peruca. Cheguei a... É uma liberdade, curtinho, não tirei é? a peruca. Eu tava ainda inchada, mas o cabelo já tava crescendo. Numa festa. Quando eu cheguei na festa, ninguém me reconhecia. Todo mundo passava por mim e eu falava... Estava paisana. Aí todo mundo me abraçava, me beijava. Eu resolvi tirar a peruca no meio da festa da Hípica, no show da Ivete Sangalo. Ai, tô livre. Tchau, foi. Não, é uma libertação. Não, você e eu tira. mostrei. E aí, Total. o Léo não gostava de me ver sem peruca. Peguei, falei pra Bel, Bel, cara, eu acho que nós vamos fazer umas fotos. Tava chegando outubro. Falei, eu vou postar careca. Eu tava postando, lembra? Eu tava postando muito lindo. sobre tudo, mas não tinha postado careca ainda. Falei, quer saber? Aí chamei um fotógrafo. A gente fez ali uma maquiagem. E pumba, postei a foto. Não contei pra ninguém. Me passou 3 minutos, meu marido liga. Você está linda, tá? Eu falei... Achei que ele fosse chilicar. Deu um treco, né? Não, mas... Eu falei, meu Deus, eu falei, não te falei, porque você não ia deixar eu postar. Mas eu tinha que postar, porque eu tenho que alertar outras mulheres. Então, eu acho que é um processo que todas nós passamos, né? Todo mundo que faz quimioterapia passa por esse processo. Não tem como, não gente. Tem jeito. Então, acho que é importante desmistificar isso, né? Dizer assim, é ruim? Ninguém tá romantizando Não, né? não. Muito pelo contrário. Mas, assim, vai passar. Isso, né? é A gente isso. tem que ter isso na cabeça. É ruim, é um processo difícil, mas passa. Óbvio, ficam as sequelas e isso é inevitável. Eu acho que a gente vai ter pro resto da vida, né? Eu falo que o período, para mim, ruim é o período dos exames, ou o período que você sente alguma coisa e aí... esquisita, né? Exato. Você fala, caramba, o que é isso, né?
E isso... Nossa, pra mim, toda vez que tem que fazer ressonância é muito sofrido. É. Eu entro dentro da ressonância, meio que eu lembro daquela primeira vez. Isso é uma coisa que eu ainda Não, tenho e que trabalhar ali dentro de E mim. a ressonância de mama é muito ruim. É muito É desconfortável. porque a Todas. primeira de mama a gente fez de bruço, né? É. Eu lembro que Mas eu fui a última que fazer... eu fiz Eu também, foi de bruço. Eu fiz agora também, de bruço. É horrível, aquela sensação então, é sufocante. na verdade, eu E é faço sufocante. ultrassom. E é um tempo Não, que a é gente porque, fica. eu acho que depende. Eu, por exemplo, não faço ressonância mais. Eu também não. Eu acho que talvez a Flá faça por A causa gente da- fez do só pra ver, linfonodo. pra ver Então, tudo, se não eu tinha acho que nada. depende de É, cada eu não um. faço mais, só faço Eu também ultrassom. não, mas o ano passado eu fiz, porque eu tava com muita dor, aí eu fui no cabelo e falou, Roberto, não é nada. Mas vamos fazer pra você ficar tranquilo. Realmente não era. Mas eu lembro que a moça me deu o apitinho e aí ela falava assim pra mim, se você sentir alguma coisa, você aperta. Não, e aí você fica, eu vou apertar. Não, vou vou aguentar mais esperar duas um músicas. pouquinho. Aí eu tava lá, e aí eu já não tava aguentando mais, e eu tava com muita dor, porque você apoia a cabeça num suporte. Eu sei. Eu comecei a sentir muita dor aqui, e aí eu tentei descolar a cabeça. Quando eu tentei descolar, eu bati a cabeça no teto. Aquilo começou, eu falei, meu Deus. Aí eu apertei. No que eu apertei, ela abriu a porta, ela já tinha acabado Dado o exame. Eu falei, Nossa, graças gente, a Deus, eu ia ter que fazer de novo. é muito sofrido. Não, eu Então, lembro que quando eu fiz o exame que diagnosticou o câncer, eu só fiz assim pra moça. Antes de entrar na máquina, eu falei assim, se for alguma coisa, ó a ingenuidade, você me fala? Tá bom, sem problema. Fui pra máquina, tudo. Até, olha, a reação da pessoa. Ela veio me tirar da máquina, ela veio com tanto cuidado. Tá tudo bem? Tá assistindo todo. Ali eu já falei... Já estranhou, né? Já estranhei. Eu falei... Mas o pior foi justamente quando vem o Behind 5 lá. Que aí o Behind 5... né? O que significa o Behinds mesmo? Behinds, ele é uma classificação internacional. Então, por exemplo, eu pego pacientes, hoje, graças a gente atende no mundo inteiro pacientes, e aí é uma classificação internacional para facilitar a nossa vida, tá? Então, Behind 0 significa o quê? Precisa de um exame complementar. Provavelmente a mama é densa, a gente precisa de um ultrassom, tá? Então, não significa nada. Significa que não tá vendo nada, vamos fazer um ultrassom. Behinds 1 e 2, tá tudo certo. Behinds 3 tem um nódulo que precisa de um acompanhamento, tá? Então, a cada 6 meses. Behinds 4, aí já é um Behinds que você vai precisar ali de Muita ter atenção, uma certeza, de fazer uma biópsia. E o Behind 5 significa que você já é diagnosticado com câncer. Isso, exatamente. Então, quando veio o Behind, aí eu falei, nossa. Então, é correr aí depois para procurar o mastologista, o oncologista, que as pessoas também não sabem muito a diferença entre um e outro, né? O que é o masto e o que é o onco. Quando eu fiquei doente, quando eu descobri, eu achava que era o mastologista que ia fazer tudo. Então, na minha cabeça, ele que ia fazer a químio, ele que ia fazer, eu nem sabia que tinha. Isso, não né? Separado. O mastologista, ele é um ginecologista que fez a mastologia, que fez uma especialização ali em mama. Então, ele vai operar, ele vai conduzir o processo cirúrgico. E ele vai junto com o onco, ele trata o câncer. Então, eles vão juntos decidir. Vai operar primeiro, vai fazer químio primeiro, vai para qual processo que vai? Que tipo de químio vai ser feito? Que tipo de químio, né? Então, são todos... E as pessoas, a gente não sabia, a gente só foi entender isso, que o mastologista, depois o oncologista, e assim como tem o radiologista que faz que vai fazer a radioterapia. E a radioterapia é outra especialidade. É outra especialidade. Como o cabelo falou pra mim, quando eu comecei, ele falou, não, agora você vai fazer a químio. Então, por enquanto, eu sou só coadjuvante. Agora é com a Suzana. É ela que manda. Depois, aí sim... Aí você volta e vai acompanhando. A cirurgia. Isso. Então, eu acho que foi um período, assim, que a gente aprende pro resto da vida. Porque é uma lição de vida. Isso que eu ia perguntar. Vocês mudaram? Sim. Totalmente. Muito. Como é que é a visão antes e a visão depois? Olha, quando eu descobri, eu acho que todas nós, a gente só pensa nos filhos, né? É a única coisa, assim, que passa na cabeça. E meus filhos eram pequenos, os seus também. O Vitor tinha 14. O Vitor também, né? Você fica nesse desespero.
E aí, aquilo que eu te falei, a gente dá valor a certas coisas. Por exemplo, eu era muito ligada à estética, né? Ah, porque o cabelo, porque vai engordar, porque não sei o quê. Hoje, eu quero estar bem. Isso. Óbvio, a gente não quer engordar, mesmo por causa da saúde. Sim. Mas não me preocupa mais se eu tô um pouquinho acima do meu peso, ou um pocão, porque eu tô um pocão. Não, também. Um pocão, né? Não. Mas eu me cuido, eu faço atividade física, que eu acho que é importante, né? Eu faço atividade física todos os dias, eu faço os meus exames que eu tenho que fazer, mas a gente desapega daquela coisa assim, que é prioridade, sabe? E dá importância ao viver, né? Exato. E uma das exatamente. coisas assim que eu sempre tive vontade, até o Eduardo brincava comigo, eu falava assim, eu queria muito viajar, eu queria muito ir pra Disney, né? E ficava assim, eu queria, e nunca fazia, sabe? Aí eu parei pra pensar, eu falei, caramba, eu podia ter partido dessa pra melhor sem ter ido pra Disney. E nós fomos. E nós fomos. Nós estamos Aí juntas eu- lá. Vocês foram nós fomos juntas? Ah, que delícia. Fizemos foto lá e mandamos pro Dr. Cabelo. Olha, a gente tá aqui por que sua causa. delícia. Então, assim, eu falei, eu não vou esperar, porque a gente sempre espera assim, eu vou esperar isso acontecer pra ver se dá pra fazer. Aí eu vou esperar isso acontecer. Gente, não tem que esperar. Não é Dá. amanhã, Não é hoje. O tempo é não aqui volta, agora, né, não gente? volta mais, né? E a hora que a Então, gente vê ali que tá por um triz, exato. Quando bate na porta, É. você fala, opa, peraí. socorro, Então, né? vamos, se você tem, óbvio, tudo dentro das condições de cada um, Claro. né? Mas se você tem vontade e se estiver nas suas possibilidades, você tem que fazer, não tem que esperar. É. Ah, não, eu tenho que esperar porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que esperar porque não dá pra esperar. É, e Não eu dá. acho que assim, o que muda muito e o que nos. Durante o processo, eu acho que é a nossa fé. Não interessa qual seja o seu credo, né? O que interessa é que você tenha a sua fé. Porque ela é que nos mantém forte durante todo o processo. Porque seja qual for a sua religião, aquilo que te vai dentro da alma é o que vai te dar força para você passar. E não só para você, para sua família como um todo. Sim. Então, eu acho que nesse momento, aquilo foi muito importante para mim. Eu me recolhia cedo, eu lia muito, eu orava muito, para que eu pudesse estar em paz. Eu acredito na ajuda do Papai do Céu lá de cima, ajudou muito, muito, muito. Sim. Carregou nos braços todos nós, que eu acho que isso é fundamental. E após, é isso que a Robertinha falou, é você fazer o agora. Eu brinco assim, meu marido tem descendência italiana, a gente vai para Itália, a Robertinha vai fazer uma viagem agora também para lá. Eu falo, eu vou para Assis toda vez que eu vou para Itália. Por quê? Porque eu sou muito devota de São Francisco de Assis. Então, toda vez que eu vou para Assis. E aquilo é uma imersão espiritual. E a gente programa uma viagem todo ano. A gente programa a vida para o que a gente pode fazer hoje, né? Nós temos, e vamos conviver com essa questão dos exames que a gente tem que fazer. A gente tem receio, a gente tem ansiedade, a gente tem os medos. Então, buscar ajuda psicológica, eu acho importante, fazer terapia, colocar ali, canalizar para aquele momento que é seu de você falar, para que aquilo não tome conta de você. Exatamente. Eu acho que isso é importantíssimo. Então, assim, é a gente se tratar física e espiritualmente para que a vida... E emocionalmente. Né? É o todo, é a o saúde todo. como Exatamente. um todo, É né? isso, quer dizer, a gente sempre deixa, não vou fazer terapia, não quero fazer terapia. Não, eu não vou fazer atividade física porque agora eu tenho que fazer. Não, isso faz parte do nosso combo de vida. É o espiritual, é o emocional e é o físico. A gente tem que se tratar permitir, né? Eu falo muito disso, a gente se permitir, primeiro, ser cuidada. Isso, sem dúvida. Porque eu acho que quando a gente tá ali naquela situação de fragilidade real mesmo, você se sente completamente vulnerável. Sim. E quando você fica muito resistente, é a pior coisa. E quando você se permite, ok, é um tempo, né, do cuidado. E outra coisa também que eu levo muito pra mim, assim, é não ficar mirando só no destino, mas apreciar o caminho, Sim, Exatamente. né? Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que aí o caminho, o dia a dia, o acordar.
Cara, eu agradeço a Deus, assim, todo dia. Eu abro os olhos, falo, obrigada, Deus, Jesus, te amo. A gente Você tá aqui né? comigo, eu tô aqui, tô com as crianças, tô com meu marido. Sabe? Por mais que tenha alguma situação, gente, somos a terra, é normal. Lógico, ninguém tem vive no mar de rosas. Não, é tão Sim, custoso. A gente veio aqui para trabalhar, a gente não veio aqui para passear. Né? Não estamos aqui na brisa, né? Não estamos aqui na brisa, por isso a gente tá aqui. Então, o que a gente pode fazer de melhor para nós e pro nosso próximo? Então, eu acho que é isso. E eu acho que, assim, essa coisa do câncer, quer dizer, não é dado a quem... Jesus, Deus, jamais teria dado uma missão dessa se a gente não conseguisse, que aquela máxima que a gente não vai ter a cruz que a gente não pode carregar. Vai carregar, vai passar e vai sair mais forte. E é a história. O que eu tenho que passar, você não pode passar por mim. Isso. O que você tem que passar, eu não posso passar por você. Eu lembro que uma amiga... duas amigas queridas, Rafa e Marcinha, que são meus amores, elas falavam, por que com você? Elas falavam assim, por que com você? Você é uma pessoa tão boa, por que tem tanta gente ruim? Eu falei, porque eu tenho que passar por isso. Aliás, essa é a pergunta que eu nunca fiz. Eu também não. Pergunto, eu também não, comigo? porque eu nunca me revoltei. Isso. Porque comigo, porque, gente, tantas pessoas passam por isso e por outras coisas, às vezes até muito piores, né? E eu falo assim, no meu caso, eu pensava muito assim, falei, Deus, obrigado que foi comigo e não foi com as crianças, por exemplo. Isso, exatamente. Isso. Eu acho que cada um, Deus criou de um jeito que dá conta de alguma coisa, né? Sim, Dá. Exatamente. Então, aquilo ali a gente... Cara, nós demos contas, estamos aqui, E, na verdade, né? não é que não foi com as crianças. Não foi, mas neles, no corpo físico deles... Não foi diretamente, Diretamente, mas porque eu acho Porque afeta assim, todo mundo. eu acho que... Claro. mas a gente, por exemplo, quando é com você... Você sabe o que está acontecendo. Exato. Eu acho que, por exemplo, os maridos, as mães, os filhos, é muito mais difícil. Sim. Porque eles não conseguem mensurar o teu sofrimento, eles não conseguem mensurar o que está acontecendo ali. É por isso que eu digo que, assim, foi na gente, mas né, sabe exatamente naquele núcleo familiar em quem a coisa ia chegar. E que o ensinamento é para todos, mas sabia que aquela vai poder fazer a pessoa essa... que tinha que receber para poder as outras evoluírem junto. né? Então, assim, eu acho que é uma forma, talvez, a gente aprender com isso, né? Com certeza, de lidar né? com isso, de ter a conformidade com... Porque se a gente se revolta, aí fica tudo muito mais difícil. Então, eu acho que é a aceitação e ação, né? É partir para o tratamento, é fazer o que tem que fazer, porque a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. A gente não pode deixar de fazer. Elo, que recado que você dá hoje para a mulher que está te assistindo aqui, que está passando por esse processo? Olha, eu diria o seguinte, primeiro, faça o autoexame. Eu acho que isso é a primeira coisa a fazer. Independente se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, faça o autoexame. Conheça o seu corpo. Identificou, não tenha medo, procure o médico, trate. Porque tudo quanto antes a gente identificar, ele tem solução. Saiba que a sua vida não vai terminar com o diagnóstico de câncer, muito ao contrário. Hoje a medicina, se o doutor Cabelo vai sentar aqui mais tarde e ele vai dizer o quanto a medicina evoluiu. Cada tipo de câncer é um tipo. Então, a história que a gente está contando aqui é a nossa história. Sim. Você vai ter a sua história, né? Cada uma tem a sua história. Tenha fé, né? Seja proativa com você mesma. Porque eu acho que isso é o que salva a vida. E viva a sua vida com amor, com vontade, né, com garra. Ame e faça pelo próximo, porque eu acho que, depois de tudo, é o que fica do nosso aprendizado. Então, eu acho que é um passo a passo de, assim, cada uma vai encontrar o seu caminho. Mas o autoexame, agir, aceitar, ter fé, trabalhar nesse sentido em prol de você mesma, em todas essas frentes, eu acho que é o principal. Perfeito. E você, Rô? É mais ou menos isso que a Lu falou, né? É se cuidar, né?
ficar atento a qualquer sinal, já correr. Uma coisa que me ajudou muito quando eu estava fazendo tratamento era ver outras mulheres que tinham passado pelo mesmo problema que eu estava passando e estavam bem. E isso era uma coisa, assim, que era o que mais me deixava para cima. Eu falava assim, meu Deus, se ela tá assim, eu também vou ficar. Né? E eu me lembro que eu fazia... Não sei se você chegou a pegar uma senhorinha bem velhinha que fazia... Peguei. E a filha dela ia acompanhar, ela era magrinha, assim. Lembro. E a filha acompanhava. E um dia eu conversando com a filha era muito reservada, eu conversando, ela falou, eu tive câncer de mama há 8 anos atrás. Estava grande e não sei o quê, e eu tô aqui. Então, assim... Todo mundo que tinha passado, por isso que eu fiz questão de estar aqui hoje. Questão. Eu agradece muito. Desmarcaria qualquer compromisso que eu tivesse. Porque, assim, eu sei que eu posso fazer pela outra o que muitas fizeram por mim. Exatamente. Esse é o propósito, né, dessa nossa conversa. Isso foi muito importante para mim na época do tratamento. Porque a gente sabe... Óbvio, tem os casos que são, né? Infelizmente, não tem o mesmo fim... Mas são, hoje, cada vez mais raros, são mais, né? Sim, com certeza. E hoje, assim, a maioria, graças a Deus, tá aí, tá se curando, tá tendo uma vida, né? E mesmo o tumor metastático, hoje a gente sabe que tem um cuidado ali paliativo, sim. né? Tem. O Cabelo mesmo, uma vez falou pra mim, ele falou, tem pacientes dele de tumor metastático há mais de 10 anos. Sim, exatamente. Coisa que se a gente fosse ver antes, não tinha. E eu acho que uma coisa interessante, assim, por exemplo, quando a gente está no nosso dia a dia, eu lembro que eu tinha terminado o tratamento, eu estava no shopping, encontrei uma moça que estava carequinha também, ela estava na fila, e a gente começou a conversar, e ela era paciente do cabelo, ela ia começar a rádio, aí eu falei que eu tinha a pomada, eu falei, você quer a pomada? Eu tenho, porque eu não usei, vou te dar. Nunca conheci naquela hora na fila a gente tava... Mas é uma empatia, né? Total, assim, não é nada por acaso. Eu sempre digo isso. Então, quando eu viajo, eu trago a pomada, eu dou pra Suzana, que é a nossa médica, levar lá pro CAINSME, porque a gente pode ajudar também dessa forma, com a doação daquilo que as pessoas vão precisar. E a gente se irmana. Eu acho que as pessoas que passam por isso... Exatamente. Não é? A gente tem essa maneira. Cada uma tem uma história, mas a gente se irmana. Como é que foi? Como é que não foi? Então que bom. Então, sabe, eu acho que é... Porque só a gente que passou... Isso, sabe? Porque às vezes a pessoa vira e fala assim pra você, eu sei que você passou, não. Não, você não sabe. Você não sabe o que... mas você não sabe. Nem o que eu passei, nem o que eu passo, porque a gente... vai carregar isso, exatamente. Não tem jeito. A gente tem uma vida, a gente vai, graças a Deus, tudo bem. Mas aquela questão dos exames, do acompanhamento, isso vai carregar enquanto vida a gente tiver. Então, e eu acho que aí... E que a gente carregue por muito tempo. Por muito tempo. E aí eu acho também o seguinte, achar uma equipe médica que nos acolha. Exato. Sabe, eu acho que isso faz muita diferença. E eu sei que depois o Dr. Cabelo, a doutora Suzana, você, que nos acolhe também, eles foram médicos que, assim, não tem hora, não tem dia, é por WhatsApp, vem agora. Não, e sempre muito positivos, sim, né? sempre muito positivos. Eu me lembro, assim, o Cabelo, eu nunca entrei lá, ele nunca virou pra mim e falou assim, olha, o seu caso é grave, o seu caso... Nunca. Não, muito pelo contrário. Ele falava assim, vai ficar tudo bem. Isso. E vai ficar tudo bem. Isso cria uma nova, nossa, né? Eu saía de lá renovada. Eu saía de lá outra pessoa. Eu falava, eu ficava ansiosa para chegar quando eu ia pra consulta, né? Porque primeiro a gente gosta de estar com ele, a gente confia nele, sabe? Na Suzana. Então isso é muito importante pra gente que tá passando o processo, confiar na equipe médica, ser esclarecida, porque às vezes não ter a informação, pode ser que a pessoa fale assim, eu não quero nem saber. O médico vai respeitar, cada um é cada um. Eu gostava de entender, eu queria saber, eu perguntava, eu ia com uma lista de perguntas para ele. Ele brincava comigo que eu perguntava mais que os alunos dele. Mas eu falei, como é que vai ficar? Ele me mostrava imagem. Meu marido falou, pelo amor, eu vou ficar para lá. Então fica para lá, porque eu quero ver, porque eu queria saber o que é no meu corpo. Então assim, cada um é cada um, mas o médico respeitava isso. E o importante disso, que eu acho, que você falou da questão da equipe, é que às vezes muitas pessoas falam assim,
mas elas fizeram pelo plano. Não, doutor Cabelo, doutora Suzana são da Da Unicamp. Unicamp, são do CAIS. São do CAIS. Então, assim, na saúde pública existem médicos maravilhosos. Sim, então, sim. os mesmos que estão lá estão no particular. Então, não tem essa questão. Eu não tenho essa chance, eu não tenho, né? Não vou conseguir alcançar isso. Não. E o tratamento, meio que ele é padronizado, Sim, né? exatamente. No São meu caso, pouquíssimas é o mesmo protocolo que usa no fogem particular aí. e no SUS, No meu né? caso, eu queria realmente reforçar, assim, a questão do teste genético. Que isso é muito importante, as pessoas não conhecem. E é o divisor de águas. Porque Sim. uma pessoa que tem a mutação genética, que é para o BRCA1 ou BRCA2, se não fizer o teste genético, ele pode tirar a mama e pode aparecer no ovário. Ou tirar só um quadrante, Só tirar né? um quadrante. Então, assim, é importante. É uma discussão, inclusive, que o Dr. Cabelo vem campando no próprio CAISM de conseguir baratear o custo desse exame. Hoje ele custa na rede particular em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. Não é um exame barato, mas ele é um exame que vai salvar a vida e vai fazer a diferença no como vai andar o tratamento. Além de andar o tratamento geracional, né? Geracional. Hoje os médicos... Principalmente a gente que tem meninas. Que tem filhas. Exato. Porque, É na verdade, assim, importante. os médicos geneticistas são aqueles que vão nos orientar e fazer o mapa da família inteira. Então, assim, é importantíssimo que as pessoas não tenham medo de fazer o teste genético, porque as pessoas falam assim, eu não quero fazer porque eu não quero saber se minha filha vai ter, meu filho... Só que isso, diferente, por exemplo, eu não sabia. Sim. Eu fui a primeira pessoa na minha família que identifiquei que tinha mutação genética. Só que isso eu não tive oportunidade, porque se eu tivesse é o caso da Angelina Jolie. Sim. Né? O caso da Angelina Jolie é exatamente o caso que eu tive. Ela soube que ela tinha mutação, o que ela fez? Ela tirou antes. de ter o câncer. Se eu tivesse sabido disso, Lógico, você já tinha tirado. eu tinha tirado. Então, essa é a oportunidade de você começar a olhar antes, né? Começa a fazer exames antes, tem a oportunidade. De repente, é uma menina, vai ter filho mais cedo, para poder, amanhã ou depois, já tira o que não vai precisar, porque já teve filho. Vai fazer o planejamento, se tiver a mutação. Não, e é prevenção. E é importante, Isso por é exemplo, prevenção. no meu caso, o meu caso deu negativo. Mas a mutação pode ter começado em mim. Sim. Entendeu? Então, eu já falei. Quando a Júlia tiver uma certa idade, eu vou fazer esse teste, né? Então, você vê como foi interessante o meu caso. Na minha família não tinha ninguém. Aí, a minha mãe falou assim, nossa, mas eu lembro que tinha um primo do seu pai, que a mãe dele morreu muito cedo e foi de câncer. Eu falei, é mesmo? Mas meu pai já é falecido, não tinha... Eu falei, como é que ele chamava? A minha mãe falou o nome. Eu fui atrás, eu stalkeei lá, achei ele. E olha como eu achei o advogado dele. Liguei pro advogado e falei, pode me passar o contato? Eu sou prima de segundo grau. Claro, ele pede para ele me ligar, porque ele não ia me passar o contato. Ele me ligou, eu falei, oi, não sei se você vai lembrar de mim, meu pai é seu primo. Claro, mas eu lembro de você bebê. Eu falei, então. Mas eu tô te ligando porque eu tô com uma situação assim, assim, assim. Eu tive câncer. Ele tava no Viva Voz com o telefone na mulher dele. Eu nem terminei de falar. Ela falou, a minha filha teve câncer, o triplo negativo com mutação de BRCA1. Cara, olha isso. Com 30 anos de idade. Então, assim, a minha avó paterna passou pro meu pai. A mãe dele passou para ele, que passou para a filha dele. E o meu pai passou para mim. Não pulou um da família. Você vê como que é, né? É muito importante. Só que a menina dele tá bem. Ela tá com 30 anos, ela teve o câncer, porque ela também não sabia. Se tratou, tá curada. Ela tá vendo agora como é que ela vai ter filho, porque ela não teve filho ainda. Porque hoje tem solução para isso. Sim. Né? E aí nós voltamos a ter contato e estamos nos cuidando. Agora, daqui para frente dá para mudar isso? Dá, porque a gente não precisa perpetuar a mutação. Então, isso tudo é você conhecer. Então, eu fui conhecer que a primeira não fui eu. Foi lá de trás. Agora, ninguém tem culpa. Ninguém Não, tem culpa, ninguém gente. tem Ninguém tem culpa de ter o câncer. É porque a gente fala assim, mas o que eu fiz de errado? Porque eu pensava assim, até a Suzana falava assim, nossa, Rô, você fugiu de todos, porque eu nunca fumei, não bebo, eventualmente uma tacinha de vinho, pratico atividade física, tive filhos, amamentei, não é genético.
Então, é tudo não tem. Né? Não dá pra Não saber. tem, Não tem explicação. Né? Pois é. É, Era então, pra eu acho ser. que é a gente prevenir. O nome é prevenção. é Acho que o tudo. Outubro Rosa é maravilhoso por conta disso. A gente tem que se E olhar. divulgar, né? Se olhar e divulgar. Entender. E nós estamos aqui, então, para falar sobre isso. Cada uma com o seu caso, com o seu tipo. Acho que isso é super importante para as pessoas entenderem que cada uma é um. Exato. Muito obrigada por estarem aqui. Imagina, Eu fico a gente muito que agradece feliz, a oportunidade. muito Eu feliz fico muito mesmo. feliz de poder ajudar, verdade. como eu fui ajudada. É. Eu fico muito feliz. de Eu poder agradeço ajudar. também, nossa, é importantíssimo a gente poder estar aqui. Quando você ligou, a gente de pronto aceitou, porque as pessoas, quanto mais voz a gente der a essas histórias, mais consciências e a mulher olhar para si, olhar para o Sim. corpo dela, para ela conseguir, antes de qualquer exame, ela mesma se identificar nesse E momento. a gente já fez aniversário de 5 anos. Fizemos, tô fazendo, fiz agora, né? E aí a Suzana até falou, eu falei, viu, agora eu vou ter alta uma vez por ano. Ela, se você quiser, eu falei, não quero. Não quero, eu quero não, a cada tchau, 6 obrigada, meses. tô Pode ótimo. continuar de 6 meses, tá ótimo. Deixa assim, melhor assim. Exatamente. Eu vou fazer 6 agora, Ai, graças a amém. Deus. Graças a Amém. Deus. Ai, É isso amém. mesmo. Amém. Graças a Deus. Obrigada. viu? Obrigada, Muito obrigada. gente. Flá. Esse foi mais um episódio do nosso Pausa Cast. E se você gostou, curta, compartilha, divulga para as amigas, né? Para os maridos também, que a gente falou muito aqui sobre eles. Se inscreva no canal e até o nosso próximo episódio.